Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos no nosso podcast Mais Que Vencedor. Eu tenho certeza que hoje você vai ser muito abençoado. A nossa programação tem alcançado milhares de pessoas. Você que nos assiste em Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, São José do Vale do Rio Preto, tenho certeza que a sua vida tem sido muito abençoada. O nosso podcast hoje está muito especial. Chama todo mundo aí para a sala, para o quarto, e nós vamos entrar em assuntos aqui muito importantes. Quem sabe você, até o final desse podcast, vai estar participando, desse projeto, que é um projeto que veio para inovar. Eu quero estar apresentando a vocês agora o meu amigo Freitas. Freitas, seja bem-vindo ao podcast Mais Que Vencedor. Dá as boas-vindas aí aos nossos telespectadores. Eu agradeço demais o convite. Fico muito feliz de estar contribuindo com conhecimento em uma TV cristã, como falei para você aqui antes da gente começar. Eu era ateu até bem pouco tempo, então me surpreendo quando uma missão, um convite desse chega. E eu gosto sempre de me apresentar hoje como o que eu sou. E geralmente quando pergunto para a gente o que a gente dá a nossa profissão. Sim, sim. A gente se identifica tanto com aquilo que a gente faz que a gente acha que a gente é a nossa profissão. E na verdade hoje eu tenho certeza que eu sou cristão, netos da Dona Eunice e da vó Lourdes, que são meus avós vivos, filho do seu Cid, da Dona Sueli, irmão da Mariana, pai do Bento e da Eduarda, hoje namorado também da Carol. Eu espero um dia estar casado com ela. Já estou aqui falando isso aqui para você. Já chamou para casar, hein? É porque eu estava solteiro e eu falei que eu só queria se fosse uma mulher, só iria namorar de novo se fosse uma mulher de Deus. Ela é uma mulher de Deus. E a gente começou namorando assim, é Deus acima de tudo. Depois nós dois, ela é. Então vamos começar a namorar, e começamos a namorar sem nem se conhecer. E tá dando super certo. Porque hoje eu acredito verdadeiramente que se Deus vier à frente, já deu certo. Amém. E sou toda essa história, sou todas essas lições que aprendi ao longo da vida. E hoje, depois de ter passado pelo BOP do Rio de Janeiro, estou empreendendo na área de desenvolvimento pessoal, estou empreendendo hoje na área de entretenimento, que é assim que eu entro na TV Atos com o reality show Black Ops. E graças a tudo isso, estou sentado aqui hoje de frente com você para a gente bater esse papo incrível. Eu espero que através desse papo a gente consiga acordar no coração de alguém Deus, como um dia acordou no meu também. Amém, amém. Seja bem-vindo, Freitas. Eu tenho certeza que já está sendo bênção, já gerou assim um gostinho para quem está assistindo a gente. Para quem não sabe, o Freitas é parceiro nosso na TV Atos, é uma programação muito inovadora, que a gente trouxe para que você possa entender também o quanto o ser humano ele pode muito mais além do que aquilo que ele imagina. Às vezes ele entra numa estagnação, não é verdade, Freitas? Queria que você falasse um pouco desse primeiro projeto. Quando surgiu a ideia, achei muito bacana aqui em off a gente conversando, você ter esse desejo de despertar nas pessoas um potencial, um talento que elas têm. Então, assim, queria que você falasse um pouco onde surgiu, se foi dentro do BOP e por aí vai. Surge no BOP, surge com a ideia de ser um policial do BOP. Então, com 18 anos, eu decido ser um policial do BOP, me dedico ao estudo. Com 21, passo no concurso para a PEMERG no Rio de Janeiro. Com 22 eu entro, com 23 eu me tornava o policial mais novo dentro do Batalhão de Operações Especiais. Bacana, hein? E, cara, durante 7 anos, porque eu fico 8 na polícia, é verdade, são 7 anos que eu fico ali no BOP, eu me dedico, participo da Guerra do Complexo do Alemão, e o Bernardinho foi dar uma palestra lá. E eu não lembro o ano, mas assim que ele terminou a palestra, eu falei, cara, eu quero ser isso aí. Não sabia o que era o cara, quero ser isso aí. Eu sei que uma chama acendeu no meu coração e eu recebo um convite para empreender na moda, que inclusive eu trouxe um livro para você. Opa. E eu vou pedir pro 06 me entregar o livro para eu dar aqui, que eu esqueci de botar na mesa. E aí eu sou convidado para entrar no empreendimento. Eu nunca tinha empreendido na minha vida, nunca tinha participado. E moda era algo que não tinha nada a ver comigo, porque eu sou um cara assim, eu não sou um vaidoso ao ponto de estar sempre bem arrumado. E eu entro, só que naquele momento eu vou dizer assim, sou picado pelo bicho do empreendedorismo. Eu me apaixono
pelo empreendimento, por empreender. Só que a moda não tinha nada. Em 2013, eu, ateu, escuto um colega falando assim, olha, já cansado da polícia e cansado de me dividir, esse colega fala assim, Freitas, ninguém pode servir a dois deuses da mesma forma, né? Ou vai servir um e desagradar o outro. Sim. E mesmo sendo ateu, aquilo me pegou, falei, é isso, já tenho o Deus que eu quero servir. E fui pedir baixa. Saí do alojamento, fui lá, entrei no RH, que é a P1 da polícia, pedi a minha baixa. No momento que eu peço a baixa, de forma impulsiva, sem planejamento, eu tiro de mim a minha reserva financeira que mantinha um negócio ruim de pé. Então, quando a polícia me desliga e eu fico sem a grana, eu vou e o meu negócio entra em falência. E aí, no momento que as minhas lojas elas vão à falência, eu tenho um problema de coração, fico internado durante 5 dias, saio dali com a sensação de, fui de caveira a um fracasso. Entro numa depressão, fico 6 meses numa depressão, trancado dentro do quarto, e no ponto alto da depressão eu decido cometer o suicídio, né? Olha. E quando eu subo, eu morava no 13º andar de um prédio, numa cobertura. Quando eu subi nessa cobertura, eu olhei lá para baixo e falei assim, por que eu não devo pular? E eu escuto uma voz, que na época não era Deus para mim, porque eu ainda era ateu, mas hoje eu tenho certeza que era. E ele falou assim, cara, você pode, mas antes pede ajuda. E aí nesse momento me veio... Eu já tinha minha filha, Eduarda, mas nesse momento me vem todos os meus amigos do BOPE e o medo da desonra. O medo de desonrar aqueles caras. Sim. E eu volto chorando pro quarto. A palestra do Bernardinho, ela me incentiva demais a leitura, a ler. Eu fico chorando, me sentindo um fracassado por não ter conseguido tirar a minha vida, né? Me sentindo um frouxo por aquilo, e graças a Deus fui. Na verdade, foi forte. Mas era aquele sentimento que eu estava tendo ali na hora. E eu lembro que naquela mesma noite eu estava lendo um livro que o nome dele é Como Nadar Entre os Tubarões e Não Ser Comido Vivo. E contava a história de Viktor Frankl, que é um judeu que sobreviveu ao Holocausto. Uhum. E ele tem até a logoterapia, que é uma terapia baseada na busca do sentido, né? Um sentido para a vida, encontrar um sentido para a vida. E ele falava sobre isso, que no campo de concentração, ele muitas vezes se imaginava no futuro dando palestras sobre o que ia acontecer no campo de concentração. E ele fala que na primeira palestra que ele vai dar, quando ele entra para os psicólogos do Holocausto, ele fala, vocês salvaram a minha vida. Então aquela mensagem do livro, ela me tocou, ela passou a falar comigo, mas eu não sabia para o que era. Eu morava com uma pessoa, com uma namorada na época, e ela todo dia me acordava antes de sair de casa. E aquilo me irritava muito, porque quem tem depressão quer dormir. Quer ficar no porque escuro, né? A mente fica em silêncio, né? Quando você está dormindo. E aí, quando ela tá saindo do quarto, ela fala assim, Freitas, levanta dessa cama, cara, faz alguma coisa que tenha a ver com você, que conta a tua história. E saiu. Nessa hora veio a capa do livro. Na minha veio o nome da Faca Tesoura, veio a capa do livro e me veio a minha imagem falando para muitas pessoas. Na época eu não sabia por quê, não tirava foto, era aversa foto. Não falava em público, não gostava de câmera, nada disso. E eu começo a escrever o livro. Na minha cabeça, começo a rabiscar um livro, porque o livro eu tinha certeza que eu tinha que lançar, mas eu não tinha coragem de lançar um livro porque eu me sentia um fracassado. Quem sou eu para lançar um livro? Né? E com o livro pronto, eu falido, a única coisa que eu sabia fazer, não tinha estudado para uma faculdade, não tinha feito nada, a única coisa que eu sabia fazer era roupa, eu volto para a moda, continuo tentando empreender na moda, e aí eu escrevo o livro e vou no BOPE. Porque eu queria escrever um livro que não tivesse pseudônimos. Eu não queria escrever histórias que eu vivi trocando o nome das pessoas. Eu queria honrar as histórias. Sim. E quando eu chego no BOPE para
pegar a assinatura, né, no contrato que cada um dos que estão aqui dentro autorizou, eles assinam um contrato sem ler o que está escrito. Eles pegam um contrato, me dá aqui e assina. Eles não leram o contrato nem leram isso aqui. Quando eu saí de lá, eu saí com a certeza de que eu havia deixado um legado no BOP. Eu não vou nem falar assim, no BOP instituição, mas eu deixei um legado na vida dos caras com quem eu trabalhei. Sim. Ao ponto deles me honrarem com o nome deles no livro. E ali, cara... E aí ali começa a jornada dentro do empreendedorismo na área de desenvolvimento pessoal. Porque aí eu começo a estudar, eu faço faculdade, me formo em RH, pós em neurociência, psicologia positiva, e eu percebo que a metanoia, a mudança de mentalidade, é a premissa para você ser um operações especiais. Então, a mudança de mentalidade ela é uma premissa até para a sua relação com Cristo. Sim. Porque se você não muda a tua crença, exemplo, eu ateu, então eu acredito que não existe. Para passar a acreditar, eu tenho que ter uma mudança de mentalidade. Exatamente. Que bacana. Então, vamos lá. Vamos lembrar um pouquinho. A gente tem muitos jovens assistindo a gente também, ô Freitas. E eu creio que o que você falou no começo aí, você tinha um sonho e um objetivo. Que era entrar no BOP. Você entrou, se tornou o mais jovem dentro do BOP participando, que a gente sabe que é um desafio muito grande. Né? Ou seja, tinha um sonho e um propósito. Aconteceu. Depois desse sonho e desse propósito estar ali dentro, você pede baixa. Né? Então você vai, né, de alto a baixo assim. Isso foram quantos anos no BOP? De polícia 8, 7 de BOP. Que eu só servi ao BOP, 15, praticamente. deu 15 anos? Não, 8 não. 8 anos no de total. polícia. O primeiro ano é o ano de formação, eu já saio e já me vou direto pro BOP. 8 anos ali, então, vivendo o sonho, pede baixa, tenta arriscar, porque a gente só sabe se vai dar certo se arriscar. Se fizer. Não dá certo, isso te frustra, te leva de alguém que estava lá em cima, vivendo um sonho, agora você está embaixo em depressão. É isso. Aí você está dentro de um quarto, vai na beira do prédio, pensa no suicídio, mas ali você ouve uma voz que eu creio que foi Deus. Certeza. Mesmo ateu, porque Deus também fala com ateu. Com certeza. Ele não acredita, mas Deus fala com ateu. E eu ele vai falar que é intuição, que é inconsciente. Eu sempre costumo dizer que o ateu tem mais fé, muitas vezes, que o cristão. Que ele consegue acreditar em algo. Que Deus não existe, então ele tem muita fé. Né? E ali, então, você ouve essa voz, mesmo assim, você vai, você tem uma namorada, e ali uma palavra dela dá uma virada de chave, você fala, cara, vou escrever, vou contar, eu tenho que contar isso aqui. Sim. Você volta de novo no trabalho, né, no seu ex-trabalho, né, que é a galera do BOP, e a credibilidade e a confiança era tão grande que você leva um produto e diz, cara, eu confio em você. Isso depois de quanto tempo? Isso a gente está falando aí... Quando você saiu até o livro, o início do livro lá, quando você foi lá, voltou lá... Cara, o início do livro aí já é de 2017, a gente está falando de uns 4, 5 anos já fora, né? É um tempo, 4, 5 anos. Até porque o livro, na verdade, eu só lanço ele em 2019, então já tem 6 anos desde a tentativa, né? Olha só, então assim, você tá ali com seus amigos que mesmo distante, né, eles ainda olham para você credibilidade. Virou a chave e escreveu o livro. Conta pra gente, daí pra frente, como foi o lançamento do livro? Aí, o que acontece? Enquanto eu estou escrevendo o livro, eu estou recebendo da escrita o quanto a liderança faz diferença na minha vida. Porque eu percebo que eu só tive a história que eu consegui criar no BOP por causa do líder com quem eu estava trabalhando. Então eu começo a falar assim, cara, se não fosse a minha liderança, a minha história podia ter sido ceifada. Porque ele teve muita habilidade comigo. Um jovem querendo trabalhar, impulsivo, cometendo erros, e ele soube me conduzir, ele soube me inspirar, ele soube me incluir, ele soube me proteger. E eu comecei a ficar apaixonado pela liderança. E muitas vezes eu pedia para ir no BOP encontrar com ele, e ele não sabia como ele fazia aquilo. E eu ficava assim, mas como é que você não sabe? Era muito natural para ele. Então eu começo a me dedicar a entender como é que eu poderia fazer as pessoas melhorarem enquanto liderança. Aí eu vou buscar o coach, eu vou buscar a PNL. E aí dentro do coach, dentro da PNL, eu começo a conhecer ferramentas que me transformam. Então, para ter vou dar um exemplo. Hoje a gente
fala muito sobre positividade, né? Sobre uma mentalidade positiva. E a mentalidade, ela é trabalhada, treinada. E eu estava numa aula, na primeira formação de coaching que eu fiz, e o professor falando sobre positividade. Não, que a positividade, eu falei, professor, eu fiquei, eram 8 dias, eu ainda muito fechado. Ele falou assim, ele falando sobre essa positividade, sobre a mentalidade positiva, e eu interrompi. Eu vinha saindo do suicídio, né? Eu ainda era muito duro. Falei, professor, tem alguma coisa errada aí, porque eu fui do BOPE, eu sou do BOPE, na verdade, nem falei que fui, eu sou do BOPE, né? Tentando parecer... Ostentar, né? Tipo assim, porque eu tinha uma armadura do fracasso. Verdade, né? verdade. Falei, eu sou do BOPE e lá a gente não usa isso, não. Pelo contrário, lá a gente diz que não há mal que não possa piorar e que no momento de calmaria que as coisas dão errado. E aí ele fala assim, aí ele pegou o microfone e falou assim, Freitas, eu entendi, vocês baixam muito a psiquiatria? Eu falei, não, pelo contrário, somos homens bem-sucedidos, felizes. Eu entendi, é ecológico, serve para ser do BOPE. Para o que você quer, não. Aí, outra chave. Outra chave virada. Tipo, puf! Aí eu falei, cara, eu tô querendo ser um empresário, eu tô querendo viver uma nova jornada sendo uma velha criatura. Saiu, mas estava usando ainda o nome, ou seja, estava... Eu tava, na verdade, eu não digo usando o nome, eu digo usando as crenças. As crenças, exatamente. Tudo que você aprendeu lá, ou seja, para você romper, você tinha que largar isso aqui. Que serve lá. Eu não preciso largar a essência, eu não preciso largar os exemplos, mas existe um padrão, uma mentalidade, um conjunto de crenças que serve para lá. Entende? Porque isso a gente fala hoje no curso. A maneira como eu me comporto com a minha esposa não é a maneira como eu me comporto com meu filho. Sim. Não é a maneira como eu vou me comportar no meu trabalho. Então, saber ser o seu melhor para cada área da sua vida é fundamental. É claro que meus princípios, o eixo, a base, Deus, ele vai estar inserido em todos. Mas o comportamento é diferente, a maneira de falar é diferente. Claro. E quem souber ser mais flexível vai ter mais sucesso, entre aspas, dentro da sua vida como um todo. Porque você vai conseguir se relacionar. Porque se eu tratar minha esposa como eu trato meus amigos, ou eu vou perder os amigos ou eu vou perder a esposa, né? Então, ali foi o meu primeiro entendimento assim, cara, se eu não mudar quem eu sou, eu não mudo o que eu tenho. Sim. Porque uma coisa que hoje é muito viva e é a base da minha lição para os meus alunos. A gente se apoia demais no resultado que a gente quer alcançar. Então a gente fala assim, quando eu comprar minha casa, quando eu comprar o meu carro, eu vou ser feliz. E dentro do curso de coach tem uma ferramenta que é a roda da vida. Na hora que eu estava preenchendo ela, e eu ateu na época, na hora que eu estava preenchendo, a minha pior nota foi na minha vida financeira. Era 1, a mínima era 1. Aí eu pintei 1. Só que eu percebia que na ferramenta, que a minha vida social, as minhas relações também eram péssimas. Claro, eu estava isolado, depressivo, escondido. Sim. E naquele momento eu tive um insight, uma virada de chave. Eu falei assim, cara, a vida financeira é uma bengala para eu não sair de onde eu tô. E ela não vai mudar. E aí eu pensei, e se eu começar a melhorar as minhas relações? Entende? Então eu paro, a ferramenta do coaching em si, e o gráfico é importante, porque a maioria de nós somos visuais, ela me ajudou a perceber que eu usava a vida financeira para desculpa para tudo. E aí eu começo a melhorar como pessoa. E aí o meu mundo vai florescendo. Entende? Bacana. Então eu vou percebendo que antes do resultado eu tenho que ser. Sim. Antes do resultado eu tenho que ser. Porque é assim que o BOPE trabalha. O BOPE, ele não alcança a missão para que os homens sejam operações especiais. Eles se tornam operações especiais. Eles são desenvolvidos na sua mentalidade, nas suas crenças. E o curso é assim, né? E quando eu decido montar o projeto, eu não queria ser mais um projeto de desenvolvimento pessoal dentro de sala de aula, apesar de hoje eu ter também, né? Eu começo a estudar as operações especiais e eu começo a perceber esse padrão. O BOPE,
e todas as operações especiais, primeiro eles vão trabalhar a mentalidade. Quem nós somos diante daquilo que nós queremos conquistar, ter, né? Então o BOP ele desenvolve a identidade, ele desenvolve o eu sou caveira e não tem missão impossível. E entra na tua cabeça isso aí, meu irmão. E tá lá. Ninguém tira. E ninguém tira. E na verdade, nós deveríamos ser criados assim. Nós deveríamos ser criados na essência. E nós não somos. E não culpem os seus pais ou os nossos pais por isso. Por quê? Por amor, nossos pais falam assim: você tem que ser médico, você tem que ser engenheiro, você tem que ser alguma coisa para que esta coisa te dê carro, conforto, felicidade. E aí, às vezes, tu luta uma vida inteira, tu até consegue, mas tu é infeliz. Sei lá, ontem eu conversava com uma pessoa, Freitas, exatamente em cima do que você está falando aí. Ela estudou, fez 5 anos de faculdade, se tornou um advogado, mas ele falou assim: pastor, não é isso que eu quero. A minha família queria que eu fosse advogado, eu sou, mas eu não estou feliz. Ou seja, 5 anos da vida dele ali, ele viu que não era aquilo que você falou. E é o que acontece, mas pode prosseguir, Freitas. Mas assim, não tá errado, né? Porque nós vivemos num mundo onde a gente precisa pagar as contas e parece o caminho mais fácil, mas a gente também tem que acender a luz para entender que não é o caminho da prosperidade. Quando você encontra o propósito, já era. Quando você faz por amor, não vai ser cansativo. Não vai ser. E o dinheiro vai ser uma consequência. E eu falo, tudo dá dinheiro e nada dá dinheiro. A gente sabe que tem pipoqueiro ganhando mais que médico. Sim. Né? E a gente sabe que tem médico que tá passando sufoco. Então não é o que você faz, é o que você é e como você faz. Quando você se encontra naquilo que você está fazendo, né? É isso. E aí eu começo a perceber isso. E aí toda a metodologia que eu desenvolvo inicialmente tem como base despertar as pessoas para o eu sou, para quem eu sou diante da vida que eu tenho agora, o que está acontecendo comigo. E aí eu faço o meu primeiro curso nessa área de desenvolvimento em 2018, 3 alunos a R$50 que eu cobrei na época. E, hoje eu tenho aí quase 1.000 alunos, já estou na 30ª edição, 32ª edição do CEO, na 21ª do CIESP, crescendo cada vez mais ao ponto de estar aqui sentado com vocês. Eu venho da total falência. Tem uma história muito interessante que assim que eu fali, que eu fechei as lojas, é óbvio, tu vai entregando tudo, vai vendendo, sobra um dinheirinho, né? Sobrou um dinheiro em caixa. Eu saí, peguei aquele dia, eu nunca tive um carro zero até aquele dia, né? Aí eu peguei, era 25 mil, eu comprei um Honda Civic, era 65.070 na época, que hoje deve estar o dobro disso. Aí eu fui na Honda, demo de entrada, comprei um Honda Civic. E quando eu olho para aquele momento da vida, eu tô agindo com essa ideia de que algo de fora pode preencher a gente. Entende? A mentalidade. Então eu tô agindo com aquela dose de que existe algo fora que possa de verdade preencher. E não existe. A neurociência fala sobre isso. A neurociência diz que nós nascemos com uma felicidade basal, né? Cada um nasce com um nível de felicidade. E nada de fora pode verdadeiramente aumentar o seu nível. Sim. Aí tu fala assim, pô, Freitas, então quem nasceu com nível de felicidade baixo tá condenado? Não. Mas a única coisa que pode mudar o teu nível de felicidade é a espiritualidade. É isso aí. Neurociência, nós estamos falando de neurociência. Sim, sim. Nós não estamos falando de... A própria ciência, né, ela entende isso. Né? E a gente vive num mundo hoje, né? Mundo, a gente pode falar de modo geral. Você compra o que não precisa para impressionar pessoas que você não conhece. É impressionante isso, né? E existe uma palavra também que eu creio que provavelmente vocês devem falar alguma coisa dentro do curso, que a gente chama de efeito rebote. A nossa mente, inconscientemente, um exemplo, você comprou lá o seu Honda. Aí alguém da família viu um amigo, inconscientemente a sua mente agora vai começar a observar vários Hondas. Aonde você passa, meu Deus, e ali o Honda que nem do Freitas. E se você não trabalhar isso, daqui a pouco fala, cara, eu vou comprar um Honda que nem o do Freitas. Ou seja, é inconscientemente. Então a nossa mente tem um poder, às vezes, de querer
nos impulsionar para algumas decisões, nos levar para algumas situações. Então a gente está falando de alguém que, poxa, foi o ápice, foi embaixo, abriu as suas lojas, fechou, tá falido, agora matei um carro novo. Conta daí pra frente que o pessoal tá curioso. Pô, padrão, porque, de novo, é mais uma vez uma busca de tentar colocar alguma coisa na vida que falta. E interessante porque na pandemia eu não tinha produto digital, né? Eu só tinha físico. Então na pandemia eu fali de novo. Segunda como falência. todo mundo. Mas assim, o mundo fale naquele momento. Enquanto, na verdade, a gente sabe que tem gente que ganha muito dinheiro. Mas naquele momento ali, eu me olho de novo. Eu estava dentro do prédio da Petrobras, ali perto da Cefet, no Maracanã, que eu ia dar um treinamento para uma plataforma daquelas. Eu já vinha num momento bem legal. E crescendo. E na segunda-feira que começa o lockdown, eu tava lá. E aí o cara me pede, desculpa, porque os diretores que vim conversar com você, eles não podem, porque a gente vai entrar em lockdown. E eu lembro que eu desci, eu olhei para a bandeira do Brasil, lá embaixo, eu falei assim, eu vou sair da pandemia melhor do que eu entrei. Botou na tua cabeça. Eu tinha essa certeza. E na pandemia eu estudei muito, eu fiz muitos cursos, né? Aproveitou o tempo, foi o tempo de crescimento. E ali eu percebo que eu determino o meu resultado. Sabe? Ali, mas eu já vinha nesse processo de crescimento pessoal, sim, mesmo sem distante do espiritual, eu vinha nesse processo. Queria se reconhecer mais e mais, né, Felipe? Peraí, eu posso, cara, eu tenho potencial, eu vou trabalhar aqui, poder da mente, né? E eu começo a trabalhar muito isso. Então eu saio da pandemia, eu saio da pandemia já voando, então, sabe? Eu botava na minha cabeça assim, o que eu posso fazer agora que quando lá na frente eu tivesse tempo, eu vou falar assim, pô, podia ter aproveitado. Então eu sempre tenho essa pergunta comigo, né? Na frente do tempo, né, que fala, né? Na minha ociosidade, quando eu tô ocioso, né, com alguma coisa, eu falo, cara, eu tenho esse tempo livre. O que eu posso, como eu aproveito ele agora, que quando chegar lá na frente e não tiver, eu vou falar assim, putz, então a minha mente sempre me leva para aquilo que eu preciso fazer. E eu aprendi isso num livro. E aí eu ali na pandemia estudo muito, eu vou, né, termino a faculdade, eu começo a pós, eu vou me pós em neurociência e psicologia, eu era doido para fazer uma pós em neurociência, psicologia positiva, e eu vou estudar, aí eu não paro mais de estudar, não paro mais de ler, eu vou crescendo muito e desenvolvendo os produtos e a coisa vai acontecendo. E aí, né, eu mesmo não sendo cristão, no final da pandemia, a gente vinha fazendo os cursos. Quando a pandemia, sempre que a pandemia dava uma brecha, o pessoal falava, pô, e aí, Freitas, os alunos, você não tem um curso aí novo? Aí eu fazia o curso, No final, quando a pandemia já está acabando, o meu sócio, ele estava num processo ali de separação com a esposa dele, infelizmente, e aí ela queria ir no curso. Ela falou assim, olha, eu quero ir aí no curso, porque eu quero me desenvolver, mas eles já acabam não conseguindo. Ele participa dos cursos, ele começa a ir como voluntário para ajudar, e eu chamo ele, eu falo, pô, irmão, tu não quer entrar nessa jornada comigo? Ele é da minha turma do BOP, a gente fez o 20º CAT junto, aí ele tinha acabado de voltar pro BOP, e ele, cara, eu quero, mas tem uma condição. Eu só vou se eu puder falar de Deus. Aí eu falei, não, tu pode falar de Deus, irmão, tu pode falar de Deus. Eu sou da PNL, eu sou da neurociência, porra. Tu era o cientista e ele era o cara. É isso. Se eu só não preciso falar. Tu defende lá o que tu acredita, mas beleza, vamos embora. É só andar nesse caminho aqui. Aí ele, não, beleza, se eu posso falar de Deus, eu topo. E aí a gente começa. Só que ele me aproxima de Deus, né? Então, eu começo a ter contato com as frases de efeito, com os capítulos de efeito da Bíblia, né? Eu começo a ter contato com aquilo que muitas vezes as pessoas têm, que é o versículo. O versículo, a palavra. E aí, a gente vai para o Sul junto, fazer uma feira de exposição militar, coisa que eu falei, cara, acredito que essa feira vai ajudar muita gente a divulgar o que a gente faz. Por quê? Hoje, os nossos cursos e as nossas imersões, elas são imersões que a gente leva o pessoal para campo, os dois principais produtos, eu gosto de falar o meu Big Mac, né? Que é aquele meu produto principal. Eu levo 12 alunos, né, para
para campo. E ali dentro de uma experiência que ele vai, vamos dizer, fingir que ele vai viver como uma operações especiais, uma formação de operações especiais, a gente coloca tudo que a gente aprendeu no BOP fundamentado com neurociência, fundamentado com a PNL. E hoje eu posso dizer que tem fundamento bíblico. Antes eu não diria. E a gente vai trabalhando. E aí quando a gente vai para o Sul, na volta, eu só tinha um aluno inscrito e 20 dias. E eu nunca tinha fechado uma turma em 20 dias. A gente estava numa festa na casa de um amigo nosso e eu falei, irmão, vou cancelar o curso. Porque tem 20 dias para começar, eu só tenho um aluno inscrito. Ele, pô, tô chegando agora, não posso fazer nada, não sei como te ajudar. Cara, toma uma decisão. Eu vou para casa, aí, isso na segunda-feira, aí eu tô deitado, a minha namorada ela levanta, na época, ela levanta, vai pro coisa, e eu fico embaixo da coberta. Ali pensando, falei, meu Deus, só que na viagem para Joinville, nessa viagem que a gente foi nessa exposição, o 30 fez uma oração. Ele fez alto, eu escutei, ele dizia assim, Senhor, eu não pedi para estar aqui, né? Eu fui colocado, me mostra o caminho. E ele orou. Beleza, deitado lá na minha cama. Aí nesse dia, a namorada ela levanta, ela tinha um quadro de endometriose severa, e ela não poderia engravidar se não operasse e tentasse fazer a ponto de botar a bolsa de água, né? E aí ela vai pra sala e eu fico no quarto. Eu sofria de muita gangorra emocional, sabe? Tô bem, e aí o resultado não acontecia, eu ficava mal, e aí não queria levantar. Eu ainda passava por isso mesmo estudando. E aí nesse dia eu olhei pro teto assim, eu falei, cadê você, Deus? Cadê você? Eu tô com um homem de Deus, eu tô transformando vidas e o senhor não manda as ovelhas. Juro por Deus. Falei assim. Botou dentro na parede. Assim. Aí a voz de novo veio e falou assim, Freitas, o que tu tá fazendo, cara? Aí eu falei, eu tô fazendo o que eu sempre faço, tô colocando as propagandas no grupo, e ninguém aparece. E o que tu ensina? Aí eu falei assim, putz, eu ensino que os mesmos caminhos não vão levar a resultados diferentes. Falei, pô, tô tomando uma aula de coach de Deus, né? Pensei, ele é o maior de todos. Aí eu, olhando assim, eu falei, agora eu não tenho mais o que fazer, eu tenho que levantar. Aí quando eu levantei, a voz falou assim, faz tua parte. Aí eu fui pra sala, falei assim, Chuchu, o negócio é o seguinte, ao invés da gente entrar nos grupos e colocar a propaganda, a gente vai falar com um por um. Vamos mandar assim. Aí eu escrevi um texto que era: Oi, tudo bom? Eu sou o Léo, trabalho com Freitas e Wallace. Eles têm um curso de inteligência emocional que simula um curso de operações especiais. E a gente mandava. E a gente só respondia quem falava com a gente. Quem falava, pô, que legal, como é que é isso? E a gente foi mandando. A gente mandou para 1.800 pessoas. Um a um. Não, sem spam, sem nada. Um a um, para não travar o telefone. E aí a gente começou a fechar. Fecha um, fecha dois. Eu sei que nos 6 primeiros eu já liguei pro Wallace e falei, cara, vamos fazer com 6. 6 já tá valendo. E já começamos a comemorar, eu e ela. Só que a gente faz o curso num sítio, que é lá em Petrópolis, que eles estavam sem luz. Não tinha mais luz desde o início da pandemia. E só eu continuava indo, porque eles não tinham dinheiro para pagar. Mas eu falava assim para eles, olha, eu vou continuar fazendo um curso sem luz, porque se eu não for, o que eu vou ensinar para os meus alunos? Através dessa experiência que é difícil para mim, eu vou falar para eles, olha, a condição sem luz não é um impedimento para eu estar aqui. Aproveitou as oportunidades, né? Exatamente. E aí a gente foi fazendo, fechamos 24 alunos, porque o CIESP, que é o nosso curso de inteligência emocional, ele comporta 24 alunos. E a gente comemorou, eu e ela, pô, feliz, namoramos aquele dia ali, não sei o quê. No dia 17 de agosto, o curso ia ser ali entre 21 e 25, no dia 17 de agosto,
eu não tinha sentido presença de Deus. Para mim, Deus ainda não estava ali na minha vida, não. A voz Mesmo ainda assim, não era. De onde vinha. No dia 17 de agosto, a administradora do sítio falou assim: Freitas, pode vir para cá, tranquilo, que tem luz. Olha. Ali eu senti a presença de Deus. Ali eu entendi que se eu fizer tudo, se eu fizer o meu impossível para aquilo que eu não controlo, Deus vai operar. Ali é tipo assim, ali eu me senti preenchido, sabe? Foi onde aí minha vida mudou. E toda a conversa muda a partir dali. E um milagre que eu acho que aí não foi para mim, foi para ela. Um mês depois ela começa a sentir uma dor de barriga muito grande. Começa, ela não é possível, a gente comeu a mesma coisa, não é possível a gente comer a mesma coisa. E ela procura no Google. Pô, o que é a dor de barriga? Doutor Google. Aí o doutor Google falou, pô, pode ser gravidez. Ela, gravidez? Como assim gravidez? A médica já falou que não tem como, não vai acontecer. E, pô, comprou um teste de farmácia e estava grávida. E aí? Mais um milagre. Não, aí a gente né, a gente se separou, né? Não continuou junto depois que o meu filho nasceu, mas naquele momento ali, quando ela... E agora? A gente saindo da pandemia, não temos nada. E eu falei, cara, vamos fazer a nossa parte. Porque agora, sempre que eu me vejo em uma situação difícil, para mim, Deus está falando, faz a tua parte. Qual é a parte que cabe você? Porque como o depoimento do pastor que foi no curso, ele falou, cara, se eu não faço minha parte, Deus não vai me ajudar. Eu falo muito isso. Deus não faz aquilo que a gente tem que fazer. Você tem que pegar e beber esse copo d'água. Deus, me dá essa água. Não, eu tenho que pegar esse copo d'água que eu tenho que beber. O que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E tem muitas lições na vida, muitas circunstâncias que tem gente que deixa de viver achando que Deus vai fazer para ela. Não, mas ela tem que fazer. Aí tem essas viradas de chave, né, esses questionamentos que falam, é por aqui o caminho, cara, insiste mais um pouco. Foi exatamente o que aconteceu contigo, né, Fred? Sim, exatamente. E o milagre para ela, que eu acredito, que eu tenho certeza, que foi a gravidez, a gestação, que foi até uma gestação bem difícil do Bento, que é o meu filho, que inclusive fez 3 anos esse mês de maio agora. Então, assim, aí eu estava começando, né, ali a minha relação com Cristo, e nunca tinha lido a Bíblia, eu era averso, como eu te falei, eu era averso à Bíblia. Quando alguém falava comigo sobre 2 coisas que eu não acreditava, era Jesus Cristo e Bíblia. Assim, quando alguém me perguntava, cara, a primeira coisa que eu falava, me explica os índios na América do Sul. Me explica os dinossauros. Quando tu me explicar isso. Então, hoje, se as pessoas me perguntarem isso, eu vou falar, cara, eu não sei explicar isso, mas eu não sei explicar tanta coisa que eu acredito. Exatamente. E tem coisas que eu não quero mais. Então, assim, eu era um cara muito lógico. Se não tem lógica, não faz sentido para mim. E hoje eu consigo encontrar lógica em Deus. Então, sim. Deus é incrível. Deus está em tudo. Então, toda essa experiência ela vai acontecendo. Aí eu passo a ler a Bíblia e o meu sócio passa a estudar PNL. Verteu. Aí eu chego em casa, um dia olho aquela estante, eu amo livro. Eu coleciono os livros que eu leio. E aí eu falei assim, cara, eu leio, mas nunca li a Bíblia. Por que eu nunca li a Bíblia? E aí eu começo a ler a Bíblia. Formado em neurociência, eu falei, não... Aí, o meu sócio ele fala um negócio muito, muito interessante. Não sei se vocês acreditam nisso, mas ele diz o seguinte: quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Isso aí, né? Exatamente. Então, eu falei, então vou lá, vou buscar isso. E aí, quando eu falei que ia ler até para um amigo empresário, ele falou, não, começa por Eclesiástico. Eu falei, não, vou começar versículo 1, capítulo 1. E comecei. E aí começou... Se a gente for ler a Bíblia pelo lado da neurociência, a primeira história que me chama a atenção e que começa a mudar a maneira como eu empregava a minha própria... Nós não somos um curso religioso, nós não somos um curso... aberto a todos. É um curso de liderança. Só que aí, quando eu dou minha aula de liderança e que eu falo sobre mentalidade positiva... Eu falo para meus alunos assim, eu vou falar sobre mentalidade positiva a partir da neurociência. Então a neurociência diz que a reclamação desliga áreas do meu... A neurociência diz que a reclamação desliga áreas do meu cérebro ligada à criatividade e à solução de problemas. Beleza? Agora eu vou falar para vocês, eu falo para meus alunos,
sobre o que a Bíblia fala sobre reclamação. Aí eu pego, quando eu começo a ler a Bíblia, quando eu estou passando por Êxodo, história de Moisés. E aí eu falo para eles, por que Moisés e o povo deveria ficar 40 dias e ficam 40 anos? Por quê? Reclamação. Por causa da murmuração, por causa da reclamação. Então, você está preso naquilo que tu reclama. Então, quanto mais eu reclamo, mais eu olho para o problema. Quanto menos eu reclamo, mais eu olho para a solução. Porque isso a neurociência fala. Então, eu comecei a ter... E a Bíblia já falava milhares de anos atrás, né? Então, aí eu volto lá em José. Vamos lá, tu tá onde tu não gosta? Então, dá teu melhor se tu quer sair. Faz o teu máximo. Porque aí eu vou na minha história, fundamento da minha história. Se eu, e me arrepio, se eu, enquanto estivesse no BOPE, por mais que eu não quisesse mais ficar, eu começo a ser negligente, eles não teriam assinado meu livro. Veio aqui, só reclamava, não contribuía com nada. Vou assinar o livro desse cara, não. Nem ia olhar. E José a mesma coisa. Ele estava preso, ele poderia estar reclamando, remungando, ele podia estar fazendo o que fosse. Mas não, ele estava ali, ele era um bom... Ele desvendava sonhos, né? Ele sabia a interpretação de sonho. E ele faz o melhor dele dentro de uma seja, onde você estiver, você pode dar sempre o seu melhor, que você gerar vai se valor. diferenciar. Exatamente. Se você gerar valor onde você estiver inserido... não queria estar nessa empresa trabalhando. Cara, tá ali, faz o teu melhor, porque é dali que tu vai subir teu nível, é dali que você vai pegar a experiência. E eu vi um palestrante falando uma vez, até no Roda Viva, é bem antigo, ele roda pela internet, ele falou assim, 95% dos jogadores de futebol, eles ganham mal e jogam em time de várzea, 95%. E eles não fazem gol contra. Entende? E eles não jogam mal. Não, eles fazem o melhor para que eles sejam descobertos por outros times. Então, José fez isso. Né? José preso injustamente, mas fez da jornada dele algo que verdadeiramente fez ele transcender e se tornar governador. Sim. Então, quando eu estou trabalhando a liderança dos meus alunos, quando eu estou trabalhando uma nova abordagem, eu estou convidando eles para uma mudança de mentalidade. Porque ou tu muda quem tu é, ou tu não vai conquistar o que tu quer. Exatamente. Ou e agora, quem era verso a Bíblia já está falando, usando exemplo, teve que mergulhar no conhecimento ali. Porque aí é que eu falo, eu não sou pastor, eu não prego, mas eu vou dar meu testemunho, e da mesma maneira que eu pego um livro e cito o exemplo, eu faço isso com a Bíblia. Eu pego, porque eu trato pessoas como eu era, né, ateu, de maneira que eu levo a lógica para ele entender. Entende? Então, assim, eu não quero falar para quem acredita, eu quero falar para os que, como eu, não acreditavam ali dentro do curso. E eu vou falar assim, né, eu não sei nem se pode falar isso, mas eu vou pegar uma história bíblica, um conto da Bíblia, e vou fundamentá-la com a neurociência. Sim. E eu vou te entregar esse conhecimento fundamentado também na minha experiência no BOPE. Porque o que é ser uma Operações Especiais? Mudança de mentalidade. Eu sou o cara que todo mundo falava, criado com vó. Né? Na nossa época, o cara criado com vó é mimado. Magricelo, quase 1,90 m. Ninguém acreditava que eu seria um policial do BOPE. Ninguém. Só eu e a minha certeza de chegar lá. Então, eu tinha uma mentalidade assim. Eu falava, eu só saio morto. Se não me matar, vão ter hoje que me quebrar. Hoje tu aplica no curso, tu entende que há anos atrás tu já tinha essa mentalidade hoje. O BOPE faz uma mudança de mentalidade para que o resultado aconteça. Ele não vive em função, não, o resultado aconteça para eu ser. Ele é a mudança de resultado. E eu percebendo isso, eu falei, cara, eu vou começar a levar isso para os meus alunos, eu vou começar a levar isso para as empresas onde eu estou trabalhando. Então, não há resultado diferente sendo a mesma pessoa. Não tem. Esses dias, na verdade, ontem, eu estava refletindo. Existe uma grande parcela de pessoas que falam que mentalidade positiva, mudança de mentalidade é bobeira. E essa galera geralmente está mal, quebrada. Existe uma parcela menor que fala que é fundamental. E essa galera está voando. O problema não é o que fala, é qual o lado tu escolhe ficar. Então, assim, qual é o lado que tu está escolhendo? Que você acredita, né? Então, assim, porque a galera que fala que é bobeira e está quebrada, eles têm razão. Porque eles falam que é bobeira e estão quebrados. Sim.
Mas a galera que fala que é fundamental e tá bem, cara, para eles está funcionando. Sim. Então eles também estão falando a verdade. De qualquer maneira, os dois estão falando a verdade. Então, assim, escolhe o lado que tu quer. E a Bíblia, né, ela fala o tempo todo, ela trabalha isso o tempo todo, porque você vê pessoas que não eram nada dando certo porque eles acreditaram que era possível, através da fé em Deus, conquistar. Ou seja, era para guerrear, eu vou guerrear porque eu sei que Deus está comigo e eu vou vencer. Ele venceu primeiro aqui. Existe um livro maravilhoso, não sei se você já leu, Freitas, né? Quem está assistindo a gente também, não sei se já leu, que é O Campo da Batalha da Mente, de Joyce Meyer, uma americana. Ainda não. Mas maravilhoso. Ela fala da batalha aqui, que você tem que vencer aqui primeiro. Que quando você vence aqui, o resto com você. Então essa mentalidade que o Bob coloca, meu irmão. Você vai conseguir. Já deu certo. Vamos lá, vamos sair para o ataque. A vitória vai ser nossa. Ou seja, você já sai com a mentalidade de vencedor. Sim. E isso é muito bacana. Então a Bíblia toda mostra o tempo todo isso pra gente. E a Bíblia, e quando a gente está falando disso, né, a neurociência ela diz o quê? A gente tem uma amígdala no cérebro. Eu vou dizer uma área, né? Porque pra gente eu vou ser mais superficial. A gente tem uma área no cérebro que ela é responsável pela resposta condicionada ao medo. Então, uma cobra aqui eu me assusto. Sim. Né? Pô, deixa eu ver. Mas se eu começar a treinar a pegar a cobra, o meu medo diminui. Então, no primeiro momento, a minha amígdala ela tem uma reação à cobra. Sim. Só que se eu começo a lidar com a cobra, eu começo a não ter mais medo, eu domino. E é o que o BOP faz. O BOP, ele ensina você, através de um curso, a lidar com a situação que tu vai enfrentar. Então ele cria uma situação que ele diz pra você, isso aqui é mais difícil do que a própria guerra. E nem é, tá? Nem é. Mas ele preparou. Então tu vai pra guerra, tu fala, pô, eu já passei por cada coisa que... Esse é pinto. E funciona. A mesma estrutura a gente usa. A gente só não usa de bater, humilhar, essas coisas. A gente pega a pessoa nas imersões, a gente pega os líderes de empresa, a gente abre turmas avulsos, né, onde as pessoas podem frequentar aí. E a gente faz com que ela passe por uma experiência onde ela saia muito maior. Eu falo pro Wallace... Ela se reconhecer, né, Freitas? Quem ela é, pô? Sim, porque existe esses dias até eu vi na televisão que tem gente que diz que resiliência é você voltar ao estado normal antes do fato ter acontecido. E eu não acredito nessa definição. Eu acredito que a resiliência ela te torna maior. E a resiliência ela é treinável. Como é que ela é treinável? Pô, cada situação que eu passo e eu transformo essa situação, eu ressignifico essa experiência, eu fui para o próximo nível. Ninguém resiliente, ninguém que vive uma experiência e ressignifica essa experiência, ficou no mesmo ponto. Entende? Então hoje, eu até estava conversando com uma psicóloga, eu também faço terapia, né? Eu não me privo das coisas. E eu falo assim, eu até perguntei a ela, por que eu não me emociono mais quando eu conto a história do suicídio? Porque no início eu chorava. Ela falou, não, porque tá ressignificado. Na verdade, eu dei um significado diferente e eu posso garantir que aquela foi a experiência que me trouxe aqui. Mas porque eu dei um significado para ela. Porque se eu fico falando, reclamando, se eu fico apontando o dedo para as coisas que eu não devo carregar mais, eu não estava aqui hoje. É porque a gente foi ensinado, né, Freitas, que quando você sofre algum trauma ou você passa por algum momento difícil na sua vida, você deve se calar. Tem Aonde, na verdade, quando você mais fala, que você está mostrando que você está curado. Sim. E é interessante. Hoje você conta que fez isso tudo, mas tem gente que fez e não fala, porque ele, não, vou guardar porque eu não posso falar isso. Você está falando, não, tentei suicídio, fui lá na ponta do prédio, tentei pular, ouvi uma voz. Ou seja, você está falando de algo que você fala, a gente vê a naturalidade da cura. Né? Eu sou estudante de psicologia, estou estudando psicologia. Cara, então... E tudo é psicologia na vida. Também. Tudo. Então, assim, por isso que eu falo, quando você vence aqui na mente, você vence qualquer área da sua vida. Você pode chegar a qualquer lugar. Sim. Porque a gente já é vencedor, o fato da gente, né, tem aquela história lá do espermatozoide. Ali, você já é vencedor ali, cara. Você já consegue vencer ali. Ou seja, Deus já nos ensina desde por isso que fala assim, antes de você ser formado, vem da sua mãe.
Eu já te escolhi, eu já tenho um propósito na sua vida. Ou seja, você já é um vencedor. Então, se a mentalidade das pessoas mudarem dentro do que você tem apresentado, porque não é só um coach. A gente pega hoje, a gente sabe que tem muita gente, não vão trabalhar um coach e ele quer trabalhar só o positivismo. Não, gente, o que é bacana do teu curso, que eu tenho observado aqui, é você mostrar a realidade. Você pode, cara, você consegue. Aí você usa a partir da mudança de uma estrutura mental. Exatamente, a transformação. Percepção. Né? E a gente está trabalhando um tema na igreja esse mês esse é o mês da transformação. Porque quando você tem uma mente muito fechada e bloqueada, não, eu sou isso, eu sou ateu. Eu não estou aberto, não, peraí. Eu sou ateu até o ponto de você me mostrar que eu tenho que acreditar em Deus. Mas quantas outras coisas que às vezes a gente é ateu e que a gente não está aberto ao novo. A mente não transforma. Você, que eu fui ensinado assim, minha avó, minha mãe me ensinou assim. Mas peraí, eu preciso estar aberto ao novo. O mundo se atualiza o tempo todo. Olha a tecnologia. Né? Se a gente pegar lá os nossos tataravós, os nossos avós não tinha internet. Não tinha inteligência artificial. O mundo está evoluindo, gente. Então a gente tem que andar nessa evolução e entender. Peraí, se o mundo está sempre em transformação... Por que eu não tô, né? Deus mostrando para a sua criação, vocês, caras, abre a mente de vocês vão ver experiências que vocês nunca imaginaram. Mas é muito bacana. Fala um pouquinho pra gente agora, né? Como você falou que já está na 32ª turma e surgiu o projeto, né? Do Black Ops. Antes, deixa eu vou te trazer uma visão, até para entrar no Black Ops, sobre a ressignificação. Por que eu não acreditava em Jesus, né? E talvez seja por isso que muitas pessoas não acreditam. Porque eu pensava assim, como pode um Deus passar... E eu penso sempre que alguém quer negar, é porque precisa justificar o seu sofrimento. Eu preciso justificar o meu sofrimento. E eu justificar assim, eu não acredito em Jesus porque se ele era filho de Deus, era muito fácil ele estalar o dedo e mudar tudo. E ele não fez. E aí, uma das bases, a primeira característica de um bom líder é a vulnerabilidade. Porque a vulnerabilidade me conecta e me ajuda a conduzir. E eu aprendi isso de um líder, desse líder que eu falei no BOP. Porque a gente estava sentado no alto da Vila Cruzeiro, depois de uma intensa troca de tiro, cada dupla subiu na laje, porque a gente estava cercado, então a gente vai para as lajes para ficar numa posição mais segura. Eu estava numa laje com ele e ele falou assim, Freitas, eu não sou melhor que esses caras aqui não. Não sou não. Eu cheguei no BOP, fiz o CAT, saí do CAT, fui pro COESP, saí do COESP, fui fazer o curso de sargento, tô voltando agora. A minha função aqui é levar e trazer vocês de volta para casa. Naquele dia eu falei, sargento maluco, cara caveira, antigão, falando para mim que ele não é melhor que a gente, né? Aí eu botando ele lá em cima e ele olhando aqui comigo, e ele se colocando aqui, olho no olho. E aí beleza. Anos depois, quando eu começo a estudar sobre vulnerabilidade, sobre liderança, eu falo, cara, aquele cara tava olhando no meu olho, dizendo assim, irmão, eu preciso de você. Eu sou o líder, mas eu preciso de você. Jesus é Deus e ele se coloca no nosso nível para falar com a gente. E eu falava, por que ele não estala o dedo? Se ele estala o dedo, ele está criando uma distância da gente. Quando eu me coloco vulnerável, eu me aproximo. Se iguala, né? Então, se ele estala o dedo, o que a gente ia falar ia ser assim, ele acabou com o sofrimento, para ele é mole, ele é Deus e eu que estou aqui. Usou o poder, né? Então, Deus permite ser vulnerável para passar. E aí, eu não sei se você vai concordar, mas é uma analogia que eu faço. Eu sempre falo para meus alunos assim, quando Cristo renasce, para mim, dentro do meu entendimento que eu venho estudando, sem querer ser um coach teólogo, a mensagem que fica para mim de toda a passagem e do renascimento de Cristo é, se você entender todo o seu sofrimento e ressignificar, você está pronto para renascer para uma vida nova. É óbvio, renascer para uma vida nova sem Cristo, mas para a vida eterna, caso você o tenha como o caminho, a verdade e a vida. Quando eu entendia que ele aceita o sofrimento para ser tudo que ele veio ser, enquanto propósito, enquanto missão, então ele aceita. O que eu tento mostrar para meus alunos é tudo que você viu agora é para te acordar para uma nova caminhada. Entende? Então, assim, ressignificar isso, entender, se entregar a isso, a tua história, honrar e respeitar. Mas eu queria que o meu pai fosse... Esquece, irmão. Isso é você, cara. É agora. É a sua vida, é fazer dessa vida
uma vida. Aí, cara, eu passei a acreditar em Cristo. Falei, cara, é isso. E ali eu parei de negar, né? Quando eu entendi que o meu sofrimento me transforma no gigante que eu sou, através disso, cara, aí eu busco estar sempre olhando para minha história, ressignificar, até hoje, né? Ressignificando relacionamento com mãe, com pai, melhorando. Então, a minha vida é melhorar a mim para que a frase que se eu pudesse tatuar que tem a ver com o desenvolvimento pessoal buscar primeiro o reino do céu e sua justiça, que tem a ver com a transformação aqui dentro, né? E tudo mais lhe será acrescentado. E aí eu vou aprendendo tudo isso começa a fazer parte da vida, só que eu tenho um negócio. E todo negócio ele precisa transcender, ele precisa crescer cada dia mais. Eu até brinquei com você aqui que o meu maior... A minha criatividade ela sempre foi algo muito pulsante na minha vida. Então, assim, se eu tiver a oportunidade de criar alguma coisa com a TV Atos, pode ter certeza que a minha cabeça ela não para. E um dia eu acordei assim, eu falei, pô, se eu transformar o meu curso num reality show? Falei, pô, isso daqui dá um reality show, cara. Imagina um reality show que é um curso do BOP com 20 pessoas, onde a gente vai fazer um processo de seleção como é dentro do curso de operações especiais. Ele é completamente diferente do meu negócio, do core do meu negócio, que no nosso negócio, na empresa, a gente não tem o objetivo de tirar ninguém. Então, no reality show a gente tem dentro do entretenimento. Seria um braço, né? Vamos botar assim, né? Um braço de entretenimento. Isso, para entretenimento. Isso. Por quê? Eu falo com ela assim, o meu maior medo, no bom sentido, é um aluno vir no nosso curso e desistir do nosso curso. Ele não pode. O meu aluno, ele não pode entrar no meu curso e sair menor do que ele chegou. E se eu permitir que ele desista, nem que eu fale assim, eu vou te carregar no colo. Entende? Eu já passei várias situações. Porque você não vai contra o que você está ensinando, pô. Eu não posso. O cara chegar ali, ele tem que sair maior. Então nós temos o cuidado de levar ele à experiência, mas o cuidado de, quando ele bater no limite dele, lapidar, para que ele fale assim, não, eu quero mais um pouquinho. Eu quero mais um pouquinho. Então a gente tem a gente é minucioso nesse processo. A gente não... Para não colocar o trabalho a perder, né? Não. Que tu dá um curso maravilhoso aqui, mas na hora do entretenimento o cara sai de lá, eu sou um zero esquerda, né? Não dá certo. Isso. Então tem que trabalhar as emoções. No curso a gente faz isso. Aí eu falei, a gente precisa de algo para nos divulgar. A gente tinha um canal com 1.000 inscritos. Hoje tem 17 mil e crescendo cada dia. Falei, cara, vamos fazer um reality show. Um reality show de 10 dias. Nós vamos convidar 20 pessoas. Essas 20 pessoas vão entrar ali e eles vão viver uma experiência de operações especiais. Só que a televisão, e ela, né, tem um mal que é... E na verdade não é a televisão, é a internet tudo. Ela só vende desgraça. A nossa mente, ela é preparada para consumir as desgraças. Por quê? Se a gente for falar de neurociência, porque a nossa mente é como ela precisa estar atento ao revés para ela estar se protegendo. Olha que loucura, né? Por isso que a gente é muito mais focado na coisa ruim. Então, se a gente está falando da TV Atos, que está focada em levar conteúdo de qualidade, de repente, entre aspas, não vai prender tanta atenção quanto o Tino Júnior. Que se tu apertar o canal, tá lá no morro, cospe sangue. O cara quer ver. Então, se você for olhar o TikTok, é desgraça. Nos nossos grupos, nos nossos cursos, é extremamente proibido colocar vídeo de tiro, pergunta. Quer saber disso? Vai para outro lugar. Então, o reality show ele vinha com a proposta de ser um reality show diferente dos reality shows que a gente vê, aonde há a intriga entre as pessoas para ter um vencedor. A gente, no meu coração surge a ideia de fazer um programa onde a gente vai levar entretenimento e conhecimento na essência das operações especiais, com valor de família, com valor de união, com valor de fazer o seu melhor em prol para o melhor resultado para o grupo. Porque quando os empresários me convidam para dar treinamento e palestra nas empresas dele, eu levo essa essência que eu aplico na minha, mas que o BOP aplica também. Porque a sua empresa só não é melhor porque as pessoas ali não estão fazendo o seu melhor para o sucesso do outro. Do todo, só que ela também não faz minimamente para o sucesso dela, que como a gente conversou, a pessoa não faz o seu melhor.
vamos dizer que a grande maioria das pessoas, elas estão inseridas em empresas para sustentar necessidades básicas da vida. Ela não cria um plano de vida para chegar onde ela quer, porque ela, na verdade, nem projeto, sabe. Né? E aí fica um montão de empresário falando assim, não, eu tenho que ter funcionário que abrace a empresa como se fosse dele. Não vai fazer isso. Pô. Ela não queria nem sair de casa para trabalhar, ela vai por uma obrigação. O corpo dela tá lá, mas a alma... Então a nossa proposta é sempre levar essa transformação. E através do reality show, a gente queria mostrar como isso é feito nas operações especiais, de forma a entreter. E a primeira temporada, ela fica focada na gente, em mim, no Wallace, que é o meu sócio, e nos 2 sócios que a gente arrumou para o reality show, que é o Brito e o Wagner. Então, se você pegar a primeira temporada, a gente tá muito ali na primeira pessoa. O curso tá acontecendo, toda a dinâmica acontecendo, a gente xinga, a gente bota pressão. O Diego até falou comigo, pô, Freitas, tem como a gente fez pro YouTube, a gente deixa aberto. Pra televisão, bota pi. Só que eu não posso fugir que ali é um teatro. Sim. Eu preciso levar aquele teatro pro público. Só que a gente ali tá ensinando lição de liderança, de comunicação. Que é a vida, né? Tu não pega um Big Brother e tu vai aprender lição de liderança. Não tem como. Tu tá vendo um líder que muitas vezes está punindo os outros só para favorecer o meu amiguinho. Sim. O que eu gosto mais. E às vezes, mesmo que esse cara seja injusto, lá no Big Brother o cara pode ser o fofoqueiro, mas ele é teu camarada, é com ele que tu vai levar pro quarto do líder. É ele... Entende? É isso que... É essa a vida é isso? A vida é isso. Então, a gente, nesse reality show, os coordenadores fazem o papel da vida. A vida te traz dificuldade. Quanto mais unido você tiver, quanto mais justo, quanto mais valor você gerar pro ambiente que você tiver inserido, mais você vai crescer e prosperar. Porque uma hora tu vai falhar. E se você não gerar valor na vida das pessoas, cara, as pessoas não vão te abraçar e não vão te devolver isso de volta. Então, o entretenimento, ele nasce assim. Era para ser só uma temporada. Só que a primeira temporada, na minha avaliação, ficou muito bom. Ficou um produto para a televisão. Ficou muito bom. E a gente falou assim, cara, vamos continuar rodando, porque é um negócio. Eu tenho certeza que... Foi um investimento muito alto, Freitas? Cara, vou te falar a verdade. 156 mil reais eu gastei. 156. Nessa primeira temporada. E projeta a segunda, valores mais altos? 250. O dobro, quase. Mais que o dobro, né? Quase 100 mil a mais, né? Isso tudo... E isso é fazendo como operações especiais. Dando jeito com câmera. Tem algum apoio, alguma empresa? Desculpa. Para essa, a gente tem o Instituto Oliver, que é um instituto focado em cursos preparatórios para as polícias militares, civis, federal. Então, toda a polícia, eles têm, além de formação em tecnólogo de RH, formação em educação física, eles têm o EJA também, que você legal, pode fazer. O EJA é o antigo supletivo, né? Sim. Então, eles compraram a ideia com a gente, eles estão investindo para que a gente faça, porque... Tá na segunda temporada também eles com vocês? Tá na segunda temporada. Tá na segunda também? Na verdade, ele veio pra segunda. Na primeira, a gente não se conhecia. Sim. Então, ele tá vindo na segunda, como a TV Atos. Veio pra primeira e foi até legal quando a gente começou a conversar. A ideia era só a segunda. Eu falei, pô, mas joga a primeira, pra já conectar e, de repente, a galera querer a próxima. Você sabe que audiovisual no Brasil é caro demais. Muito caro. Você não é nada barato. E quando eu apresentei esse projeto, é bem interessante. Ninguém vai acreditar em você até você merecer. E eu falo sempre para os meus alunos, você tem que provar alguma coisa para alguém? Aí os meus alunos falam assim, não tem que provar nada. Não, tem que provar o tempo inteiro. O tempo todo. O que você quer conquistar e aonde você estiver inserido, você vai ter que provar que tu tem valor. Então, a crença de não ter que provar nada para ninguém me faz... não entregar o meu potencial. Não entregar o melhor. Mas eu só tô aqui porque eu provei que o meu conteúdo serve pra estar dentro do teu canal. Vende um produto de qualquer maneira pra você ver. Não vende, pô, ninguém compra. Então, agora vai lá e fala. É isso. Apresenta bem. Então a gente tem que estar provando o tempo inteiro. Aí eu lembro que quando eu levei pra algumas produtoras, o pessoal, pô, mas não, ninguém no Brasil faz, não sei o que, beleza. Aí, depois de gravado, cara, que produto bom. Voltei nas produtoras, aí as produtoras assim, não,
se a gente quiser, tu joga esse produto fora pra gente regravar? Eu falei, não. Aí eu falei, eu vou desonrar as pessoas que fizeram primeira temporada. Aí, pô, tu é caveira mesmo. Eu falei, não é questão de ser caveira, é questão de ter princípios, é questão de... Eu vou pegar... Valorizar quem mais você precisa, quando você precisou, né? Quem mais que eu precisei ali? Os alunos. Os alunos. Mais do que o meu patrocinador, que de repente eu falo pro patrocinador assim, irmão, consegui aqui uma entrada na Netflix, vem junto que eu vou te levar, mas a gente tem que jogar o primeiro fora. Ele, de repente, ele vai falar, pô, beleza, porque ele tá comigo. Mas e o cara que participou? Que não vai participar de novo, que não vai ver sua imagem rodando ali. É esse cara que eu quero honrar. Se eu não honro o pequeno, eu não honro no grande. E não quiseram. Aí, não, pô, então não, vamos esperar na próxima, sei o quê. Aí a gente decidiu tocar a segunda temporada, que vai ser gravada agora no mês de maio. Vão ser 20 participantes. Muda-se um pouco o formato do primeiro, porque como eu falei, o primeiro ele foca na gente. Sim. Ele tá vai evoluindo, né? Sim. Pra não ficar aquele, é isso aqui sempre. Não, tem essa evolução, isso é bacana, né? Sim, então a gente vai focar agora no drama do aluno, na experiência do aluno. Então, ao invés de as entrevistas serem com a gente, nós vamos focar no que o aluno está sentindo, no que o aluno está passando. Bacana. A gente vai criar provas que serão provas eliminatórias, mas que tem a ver com as operações especiais. Desafios físicos e mentais que tenha dentro dos cursos e a gente vai tornar isso em provas. Então nós vamos fazer uma coisa mais gamificada, que vai trazer mais entretenimento para o negócio, até para a gente, para o primeiro não ficar uma cópia, o segundo não ficar uma cópia do primeiro. Então a marcha nessa segunda temporada ela vai ser na praia. Ano passado a gente fez na... São quantos dias? Estrada. Total? São 10 dias. São 10 dias. Vai ser gravado agora em maio? Vai ser gravado agora. Pra tu ter uma noção, os caras ficam os 3 primeiros dias sem dormir. Que legal. Então, no meu planejamento, pro meu orçamento, eu tenho 20 alunos. Eu já falei pros caras, na segunda-feira, depois de 72 horas, eu preciso ter só 8. Como é que a gente vai fazer para esses caras desistirem? Então, uma coisa legal que a gente está trazendo para essa temporada, que a gente precisa gamificar. Eles vão ter um cordão com 3 caveiras. Então, cada vez que eles tomarem... isso existe nos cursos militares. Eles chamam de FO negativo. FO negativo é fato observado negativo. Então, se ele tomar uma punição ou se ele cumprir uma oficina num tempo menor do que ele teria que fazer, um exemplo, a marcha, ele tem que cumprir em 5 horas. Ele cumpriu em 6 horas, ele perde uma caveira. Entende? Vai ter tempo agora, trabalhar com tempo, né? Então, assim, ele vai perder porque ele fisicamente não está acompanhando o grupo. Então, ele vai perder uma caveira. Então, vão ter oficinas onde ele vai perdendo as caveiras porque fisicamente ele não está preparado. Nós temos um professor de educação física ali disposto e toda a equipe, né? Toda. Médico tem médico, eles passam por exame médico. Para participar, a pessoa vai lá e... Hoje a gente ainda cobra a inscrição porque... Sim, claro. Tem o dinheiro na verdade, o fundo. Eu costumo falar que os nossos alunos são patrocinadores. E aberto para todos? Todo mundo. Homem, mulher? Tudo. Nós temos nessa edição 4 mulheres. 4 mulheres. Na primeira a gente teve 2. E nós temos 4 mulheres e 16 homens. E quando a gente fala assim, aberto a todos, talvez quem está assistindo a gente ache assim, não, é só para quem é policial. Não, civil, todos. Todo o nosso público, tanto da nossa empresa... O mais novo desse tem 21 anos. Mais de 21 até... O mais, vamos dizer que o mais velho deve estar ali com uns 48, eu acredito. Sim, e de tudo, a gente tem alguns influencers que estão vindo. Que bacana. Tem gente do Brasil inteiro nesse. É aberto a todos, que é bacana. O limite é 20 pessoas. 20. A ideia é de... Cada edição é 20, então. Tá, a princípio sim. Nesse, a gente quer colocar os alunos para fazer um salto de paraquedas. Que maneiro. Então, tudo isso é muito custo. E aí, quando a gente está falando de mentalidade, eu acredito tanto no produto que a gente... vai lá e faz, sabe? Então, mentalidade que a gente eu nunca trabalhei com televisão, E se eu te contar como a gente conheceu a produtora, na verdade eles estão independentes, eu liguei para um camarada meu que é médico, tô falando para ele, preciso de uma galera para gravar, e o vizinho dele, que é produtor, ouviu e falou, eu escutei falando aí que tá precisando de câmera. Isso. Aí ele conectou, cara, os caras, Diego e o Vitor. Sabe aquela galera que fala assim, irmão, vocês são malucos, e a gente vai fazer.
sabe? Compra ideia, isso é maneiro. E quando eu falei para eles assim, cara, eu quero ir muito mais longe com vocês, porque eu tenho medo eu tenho certeza que a hora que crescer alguém falar assim, não, isso é bobeira, eu não quero mais estar no projeto, entende? Se eu pegar um diretor num futuro que começar a, não faz assim, não, que eu falo para eles, irmão, vem atrás. Vem atrás da loucura, vambora. Deixa fluir. É isso porque aí. ele fala, tá bom, mas a gente pode trabalhar só os posicionamentos? Eu falo, beleza, posicionamento. Mas eu não tem como. Junta um pouco da experiência deles com a loucura do Freitas, né? Porque tu lembra assim, eu não sei se você já viu o primeiro episódio, ou se você lembra da cena do primeiro episódio do café, que o Wallace fala... O quê? Você vai pegar o café assim? E ele começa a ensinar. Aquilo ali não existia. Eu não tenho roteiro para aquilo ali. Eu não tenho como dizer, ó, o aluno vai falar que vai pegar o café e aí o Wallace fala. Porque é na hora. Nós não somos atores. Isso que é bacana, que a realidade vai acontecendo ali. Não tem uma coisa montada. Foi montada para... Não tem. Se eu tento fazer com que o Wallace fizesse uma cena, ele não ia sair aquilo ali. Não sai daquele jeito ali. O Wallace, inclusive, ele é instrutor de curso dentro do BOP. Aquilo ali foi a natureza dele. Só que lapidada para dentro da área ali de desenvolvimento e entretenimento. Sim. Porque se é no BOP, né, seria de outra forma. Com certeza. O bambu ia gemer ali, o pau ia quebrar. Ia sofrer. Mas tá lapidado. Só que eu falo pro diretor, eu falo, isso... Não tem como. Eu não tenho como estar nessa posição aqui, ver algo errado lá e tentar adaptar. Aí isso tu tem que vir na espontaneidade. Aí ele, cara, isso arrebenta. E eles são caras com essa vontade. Com essa vontade de, tá bom, vamos tentar pegar. Boa. Tem pra TV, ele fala, pra TV isso é muito ruim, porque... É muito deslocamento e a gente tem que se preocupar com luz. Eu falo pra ele, não se preocupa com a luz. Mete um filtro. Bota um filtro verde. Finge que nessa hora tu tá gravando com uma câmera noturna, cara. Aí ele, pô, mas tu me arrebenta. Mas a gente... O negócio é não perder aquele momento ali, né, Freitas? Porque, cara, vamos ser sinceros. Você vê um No Limite, você vê será que isso é real? Né? Tem dúvida. Eu adoro Largados e Pelados. Sim, né? Eu ia falar disso agora contigo. Pelados, cara. Eu vejo muito, assim. Eu e a Carol, minha namorada, pô, a gente bota e fica olhando, assim. Ali é a realidade, cara. E eu sou o tipo do cara que, se você falar assim, Freitas, vamos fazer um programa pra TV Atos? Amanhã eu tô comprando um livro pra entender como a coisa funciona. Bacana. Nós lançamos uma plataforma agora... Liderança Extrema, que inclusive quem quiser assinar, entrar, uma rede social para falar de liderança, trabalho em equipe. Vou até dar o preço aqui, R$197 por ano você assina, então você está dentro de uma plataforma onde tem todos os conceitos das operações especiais aplicáveis para a sua vida, para o seu trabalho, para o seu negócio. Quando ganhei essa plataforma, um aluno foi no meu curso, ele desenvolveu a plataforma, ajudou a desenvolver os G4 Skills, essas coisas. Legal. Ele foi e falou, cara, eu quero virar sócio de vocês. Porque o que vocês têm aqui, eu ainda não via. Eu vou dar uma plataforma, eu quero X%. Top? Eu falei, top. Eu não teria isso. Eu não teria grana para construir uma plataforma agora. Até porque nem passava pela minha cabeça como prioridade. Eu falei, vem embora, vamos fazer junto. E eu comecei a estudar sobre a plataforma. Então, eu sou esse cara que, se tu me der uma oportunidade, eu não vou sentar e esperar ela. Vamos fazer junto. Sou até chato. E tudo que a gente vem fazendo para a segunda temporada é estudar esse mecanismo. Né? A gente tem pouca condição para fazer, mas com essa pouca condição a gente pode transformá-la num produto muito bacana. Então, a gente... Né, eu espero que os alunos não vejam, tem até um ali. Mas ele não está ouvindo. Tá em outro mundo. Tá em outro mundo. A gente vai sair caminhando na praia ali, na reserva, tudo escuro. Os caras, mas como é que a gente vai ser no escuro? Eu falo, meu irmão, grava só a luz na cabeça que a gente vai botar pra gente dar sensação pro público. Aí, pô, tu é muito maluco, a gente vai ver como é que faz. Mas a gente está aprendendo a usar o dinamismo, a
roteirizar. Ele fala, pô, beleza, vai acontecer, mas me diz pelo menos me diz para onde vai estar, para eu montar lá o cenário de câmera, de luz, para que as coisas... onde vai parar, né? Pelo menos se tu começar a gritar com o aluno aqui, tu para lá na piscina, mas eu vou deixar as coisas montadas lá na piscina. Então, para não ficar aquele negócio muito atrás, né? Isso, então... Que bacana, cara. Eu tô tendo que aprender tudo isso. A segunda temporada, ela vem muito em cima da experiência e da vivência do aluno, do olhar deles de dentro da experiência. A gente está tentando mudar muita coisa que aconteceu para que as pessoas, inclusive, saibam identificar que é uma segunda temporada. Como eu falei, eu tava falando, né? Eu gosto muito de assistir a Largados e Pelados, e quando tu tá assistindo Largados e Pelados, às vezes aparece um jacaré e eles trocam a cena assim, tu acha que o jacaré tava ali. Mas o jacaré deve ter sido filmado, né? E outro dia... Mas é pra dar uma suspense pra quem tá assistindo. Ih, jacaré, atrai atenção, né? Então, super produção. E isso é muito interessante porque não conhecia nada de televisão, e uma coisa que eu percebi depois de ver a primeira temporada, até falei com o Diego... A edição da coisa é tudo. Tu mata o produto na edição. E aí eu vou estudando, vou vendo o próprio... O Stallone, né, que fez os filmes dele, a grande parte dos primeiros filmes, muitas vezes ele pegou o filme ruim, e Rambo é uma história dessa, onde ele vai e reedita o filme inteiro pro filme ficar padrão. Chama ele lá. E ele vai e reedita o filme. E na reedição o filme fica melhor. Então a gente está trabalhando isso. O recurso é escasso, mas a gente está aplicando tudo aquilo que a gente aprende. Você consegue montar uma empresa, um negócio com pessoas e sem dinheiro. Sim. Mas não consegue montar com dinheiro sem pessoas. Exatamente. Né? Então, se você tiver um grupo de pessoas disposta, a grana vai aparecer. Vai. Você vai fazer o teu melhor com pouco, aí a gente volta na história. Eu sempre falo, Deus só quer um coração disposto a fazer, que ele vai proporcionar os recursos. É isso. Agora, esteja com o coração pronto. Porque... esteja disposto a viver. Inclusive, eu vou até que operar o meu, porque, pô... Vai operar é muita pressão, não é? Ablação. Pô, é muito. Não é Ser pressão empreendedor. Total. Ontem eu até fiz um vídeo nos stories, eu falei, cara, se tu me perguntasse, eu quero empreender, não faz. Se tu não tiver um propósito, não faz. Porque tem uma frase na internet que diz que só vive o propósito quem suporta o processo. Está errada essa frase. A frase certa é só suporta o processo quem tem um propósito. É isso aí. Então, assim, se você acha... E eu vejo muita gente falando, não, vou empreender porque meu amigo fez assim, eu vou montar também. Não, porque eu não quero mais patrão. Cara, se você não quer patrão, quando você montar o teu negócio, pessoas não vão te querer. Sim. Porque você está negando o esforço da tua liderança. Então, se tu não é um excelente liderado, tu não vai ser um excelente líder. Então, se onde tu está inserido, tu não está entregando, quando tu montar o teu negócio, tu vai botar toda a tua deficiência no teu negócio, porque todo o teu time é reflexo de você. Sim. É reflexo da liderança. Trabalho em algumas empresas que, no início, com menos experiência, eu falava assim, putz, e agora? Que eu observava que era o líder, porque quando o cara me chama para trabalhar, né, para levar todos os conceitos que a gente tem, se eu não trabalhar ele, nada muda no time. E muitas vezes esse líder aqui só quer usar a equipe como desculpa. Então, eu faço um exercício diário de quem eu sou na minha liderança para o meu time. Sim, sim. Eu faço esse exercício porque tudo que falta na minha equipe começa em mim, cara. Exatamente. E aí quem é que quer assumir isso? Quem é? Qual é o líder? Aí prefiro botar a desculpa na liderança, eu preciso botar a desculpa no meu colaborador, eu preciso botar a desculpa... Então, assim, e liderança, quando Moisés, né, vai... Senhor, mas é muita gente, como é que eu vou fazer? A liderança, ela é bíblica. Com certeza. Jesus foi o maior líder de todos. E ele ensinou, né? Pedro, senta aqui que eu vou lavar teu pé. O quê? Não, o senhor é meu líder, não vai lavar pé. Vai sim. Se eu não deixar eu lavar, não vai ter parte comigo. Ele estava ensinando que ele, cara, o líder ele tem que se colocar na altura, como você falou. Né? Tá sempre disposto, né, a entender, nós vamos juntos. Eu tenho uma frase que Deus me deu que é: juntos nós somos mais fortes, mas unidos nós somos invencíveis em Cristo Jesus.
É isso. Junto é diferente de unido. Eu tô junto contigo, mas tu é meu patrão, e tu que tá ganhando dinheiro na empresa, tu que tá se dando bem. Mas unido não, cara. Tu vai conquistar, mas eu também vou. Vambora junto. Esse é o caminho, né? Então, assim, a gente tá chegando ao fim. Passa rapidinho, né, Freitas? Nem sei quantas horas eu falei, que geralmente eu falo muito. Mas eu tenho certeza que o teu testemunho de vida, né, tudo que você falou aqui, tá trazendo um despertamento para quem talvez estava desacreditado, assistindo a gente, jovens que achavam que era impossível, né? E eu tenho certeza que a tua história muito vai falar para muito telespectador. Sei que eu vou encontrar muita gente na rua falando, pô, Freitas e tal. E muita gente vai assistir com a gente, assim como tá assistindo a primeira, a segunda também, série. Quando tiver pronto, manda pra gente. Quando for pra Netflix, Amazon, quando for pra fora, lembra de continuar na Arte TV. É importante sempre lembrar as essências. Eu sempre falo, tem muita gente que cresce. Hoje eu estava vendo uma matéria muito bacana daquele Luva de Pedreiro. Sim. Que bombou. Hoje ele tem time de futebol. Aí mostrou o rapaz que era o goleiro dele, né? Que ele chutava a bola muito bem, que entrava no ângulo. Mostrou o goleiro. Ele bem financeiramente, e o goleiro dele continua trabalhando como motoboy. Aí a matéria era o seguinte: será que você está disposto a chegar onde você quer, mas lembrando das pessoas que fizeram parte da sua história? Sim. Achei muito bacana, muito interessante esse texto. E você falando isso é verdade. Ninguém chega ao topo sozinho. Sim. É necessário sempre lembrar quem estava lá atrás, como você falou. O cara falou assim, não, vamos fazer uma nova. Você falou, não, pô, o cara estava comigo na primeira. Eu vou levar o cara pro resto da minha vida. Você pode ir hoje para uma Netflix? Pode, mas eu não vou esquecer aquela primeira lá. Sim. Isso é muito bacana, né? Então, assim, fica uma lição de moral. Vou aproveitar e eu sou muito grato por vocês. Eu trouxe o livro da Faca Tesoura. Não sei se pode falar, né? Não só do livro, mas sim, quem gostou da história, quiser seguir nas redes sociais, meu arroba lá no Instagram é @26freitas, que eu tô falando porque é diferente do que eu botei aqui na época, que na sim, época não era. Então é só seguir lá, @26freitas e @instituto 2630, tanto no Instagram quanto no canal, no nosso canal também. Esse é o livro que eu escrevo naquele momento que eu tô saindo. Eu tenho um outro também, que são os 7 atributos para ser operações especiais na vida, que eu escrevo com Wallace, mas esse esgotou, não tenho exemplar mais. E interessante que você falou da Meyer, né? Joyce Meyer, que ela fala que é guerra aqui. Meyer. Nesse livro, eu escrevo 2 momentos. Eu chamo de tempos de paz, que é o momento que eu tô no BOPE e que a minha mente está fluida com o que eu tô fazendo e eu tô em paz na guerra. Uhum. E o momento que eu enfrento a minha guerra aqui, que é quando eu saio e me perco. Então, tempos de paz e tempos de guerra. E eu vou deixar aqui, eu tenho um outro exemplar, que se você quiser sortear no canal, sortear na TV, sortear sim, na igreja, eu vou deixar com você. E espero que cumpra a missão com qual ele foi escrito, que é essa mudança de mentalidade e seguir em frente. Bacana, Freitas. Eu queria que você deixasse, antes de a gente terminar, uma palavra para os jovens que estão assistindo a gente, nossos telespectadores aí, que estavam desacreditados, achando que nasceu para não dar certo. Eu sempre falo, não existe isso. Todo mundo nasceu para dar certo. Todo mundo nasceu com um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Você vê uma árvore, ela tem um propósito. Tudo que você olha, Deus criou com um propósito, principalmente ser humano. Né? Então eu queria que você deixasse uma palavra aí de ânimo, né, para preencher o coração. Eu vou fazer um conjunto de palavras aqui para a gente terminar, que segue não só o que eu acredito, mas aquilo que eu vejo hoje enquanto cristão. Nós não somos nosso melhor nem nosso pior resultado. Nós não somos nosso sucesso, nosso fracasso. A gente tem que parar de se identificar com isso, com o que está fora da gente. E aí eu falei essa frase bíblica no início na nossa conversa, que é: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Quando eu trago isso para a área de desenvolvimento, se você buscar o seu crescimento pessoal, mesmo que você não acredite, não acredito em Deus e eu não quero acreditar, eu estou disposto a não acreditar em Deus para sempre. Busque o seu autoconhecimento, o seu desenvolvimento pessoal. Porque se você buscar isso, uma hora tu vai ver que tu vai bater num teto, que coisas sobrenaturais vão acontecer. E aí talvez você se conecte com algo maior, que na minha explicação é Deus. Então se você fizer isso, cara, a sua vida vai transcender. Se você olhar para dentro, crescer dentro, o resultado fora vai acontecer. Agora, se continuar agarrado na mesma maneira de pensar, na mesma maneira de agir, não há Deus
Se ele não, né, Sim. quiser, porque se ele quiser, ele também faz. Né? Mas aí teria que cumprir um propósito dele. Mas ele é um Deus educado. Mas ele não é assim que ele age, né, em toda a história. Mas ele não vai, até porque, se a gente for olhar, mas se você buscar, se você crescer, se você... Cara, vai acontecer. E aí você vai poder experimentar agora. Busca uma terapia, busca uma ajuda psicológica, busca um curso de desenvolvimento, busque acompanhar pessoas que verdadeiramente têm a oferecer, sem estar querendo te vender ilusão. E eu não digo nem ilusão, não, mas querendo te pensar grande. Para você ser milionário, você vai ter que passar por processos de crescimento. Então, ao invés de você buscar aquele cara que já é milionário, que está voando de helicóptero, busca aquele que está um degrau acima. Porque tu vai ter que cumprir essa etapa do degrau. Então, para de ansiar. Porque a Bíblia fala, né, sobre ansiedade. Não andeis ansiosos. Né? Não é isso? Então, assim, foca no agora. Eu costumo falar para os meus alunos, sabe qual é o tempo de Deus? Agora. A presença é o hoje. O que você faz hoje ecoa no futuro. Exatamente. Então, se você entender isso, com certeza você vai conseguir realizar tudo que você quer na sua vida, porque eu tenho certeza que nós viemos com o propósito de ser gigante. Todos nós viemos. É só você entender e trabalhar isso. Maravilha! Pega essa palavra para você, pega a visão, hein? Amém? Nós estamos chegando no final de mais um podcast. Obrigado, Freitas. Deus abençoe a sua vida, sua família, seus projetos. Conta com as nossas orações. Conta com a Atos TV também para espalhar mais ainda aí esse projeto maravilhoso. Muito obrigado por você que ficou até aqui conosco. Continue ligadinho nas nossas programações. E é claro, eu encerro o nosso podcast declarando sobre a sua vida que você é mais que vencedor. Deus te abençoe em nome de Jesus.